Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus prezados idosos, prezadas irmãs e caros irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nesse primeiro dia do nosso tríduo, eu fui convidado a falar sobre a caridade, essa virtude que São Paulo disse que nunca há de acabar. A fé vai acabar, a esperança vai acabar, mas a caridade nunca. E alguém um dia chegou perto de mim para me perguntar: Padre, São Paulo, na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, conhecesse todos os mistérios da ciência, mas se eu não tiver caridade, eu serei como um bronze que soa e um sino que tine, que faz barulho. Se eu tivesse a fé de transportar montanhas, mas se eu não tiver caridade, de nada me valeria. Se eu desse tudo que eu tivesse, se eu queimasse meu corpo, mas se eu não tivesse caridade, de nada valeria. Então ele me perguntou: onde está então a caridade e o que é a caridade? Eu vou dar duas palavrinhas, uma de Santa Teresinha, que é para todo mundo, sobretudo para nossas crianças. Caridade é o amor. Só o amor. Só o amor. Existe até aquele cântico, né? As carmelitas devem cantar tão brilhantemente. Só o amor é tudo. O amor é tudo. E outra é do próprio Jesus, que disse o seguinte, através de uma pequena história: um senhor que ouviu que tinha estado com Nosso Senhor, convidou a ele para ir à sua casa. Um dia, então marcaram aquele dia e a hora que Jesus deveria ir à sua casa. Dado o dia, aquele senhor que preparou a casa toda, preparou até mesmo uma boa mesa, aguardava aquele momento da chegada de Jesus. Parece que ia até passando já o horário. Chegou um mendigo, bateu a porta, ele foi correndo achando que era Jesus. Para ele não era Jesus, era um mendigo da rua, que ele nem conhecia. Tá bom, ele pegou o que ele tinha lá e deu para aquele mendigo. Passado mais uma meia hora, uma hora, bate na porta, agora é Jesus. Foi lá para atender, não era Jesus, era um menino.
maltrapilho, menino da rua. Mas ele pegou o que tinha e deu e atendeu aquele menino. Esperou mais, meia hora, uma hora. Agora bateu a porta, era Jesus. Que alegria daquele homem receber Jesus. Jesus, entra na minha casa. Vamos conversar um pouco. Eu preparei uma mesa para o Senhor. Aí Jesus disse para ele: não, meu filho, você atendeu a duas pessoas que bateram na sua porta um tempo atrás aí, não foi? 1, 2, 3 horas da tarde? Sim, pois é. O que você fez a eles é a mim que você fazia. Esse homem, para Jesus, ele mostrou o seu amor, e um amor verdadeiro. É tão fácil nós falarmos em amor, em caridade, cantar, mas o que é caridade? É dar nossos bens? É dar todo o nosso dinheiro? É dar comida? Existem vários movimentos hoje, não sei se aqui em Pádua existe, mas lá em Itaperuna existe, e eles saem, parece que 5 horas da manhã, para dar um café àquelas pessoas que dormem lá debaixo das marquises, debaixo da ponte, chamado, parece que é o café da amizade. Amizade e amor, quase a mesma coisa também, né? E assim outros movimentos de ajuda. Uma coisa que nós católicos deveríamos fazer é entender bem que o verdadeiro amor, a virtude da caridade, sobre a qual nós estamos falando, ela não deve ser entendida apenas como um ato humano, humanitário, que poderia dizer até assim, um amigo da sociedade. Não, a verdadeira virtude da caridade vai bem mais longe, ela vai até as palavras de Jesus: tudo que vocês fizerdes ao menor dos meus, é a mim que o fazeis. Então, e aqui eu me englobo, trabalharmos com pessoas que precisam de uma ajuda, precisa de um apoio. Essa pessoa que está sempre à procura de alguém que possa entendê-la, ouvi-la. Quantas pessoas ficam nervosas, entram até em depressão, por nem ter encontrado ninguém para ouvir o que ela quer falar. Até no confessionário, vai uma pessoa lá depressa, o padre logo deu absolvição, pode ir. Oh meu Deus, eu queria ter um conselho, eu queria ouvir alguma coisa. E às vezes ela não gosta da confissão porque ela não entende. Ela queria ouvir alguma coisa de alguém que ela confia, e não teve aquela oportunidade. A fila era grande, o padre tinha pouco tempo para atender os fiéis. Então essas pessoas, e por que não nós e todos, né? Nós queremos alguém que nos entenda, alguém que nos ouça, alguém que para falar comigo, responder às minhas dificuldades, me ajudar sim naquelas coisas que eu não posso, que eu não tenho condições. Fiquei sozinho, fiquei sozinha,
Isso me faz falta, e faz mesmo, porque o homem é um ser social. Deus nos criou assim, Deus nos fez uma família, onde deveria ser continuamente uma vivência de troca, de doação, de receber. Mas o que? A caridade, a atenção, o amor de Deus. Então, amar é a nossa profissão. E se Deus manda para nós alguém que precisa disto, pode ser até mesmo material, mas nós que vamos praticar a caridade, não devemos parar ali. Procurar ver bem dentro do olho, bem dentro daquela face, daquela pessoa que fala comigo, e ver Jesus ali. Ver Jesus no seu próximo. Ver Jesus naquele necessitado. Conta-se que uma senhora, mãe de não sei quantos filhos lá, enfim, um camarada da rua matou um filho dela. E, fazendo uma queixa, se fosse fazer, ele deveria ser preso, claro. Matou seu semelhante por causa de coisas simples. A mãe do garoto, sabe o que fez? Em vez de dar parte, escondeu o cara até certa hora, depois deu roupa para ele não ser reconhecido, e disse assim para ele: olha, foge, esconde-te, vai para longe. E ela fez tudo isso lembrando que Jesus sofreu tantas traições. Jesus tantas vezes foi desprezado. Desprezado por quem? Por nós. Quando nós pecamos, aonde está o nosso amor? É por isso que o São Paulo vai dizer: onde que está a caridade? É em dar as coisas para os outros? É ter fé que transporta montanhas? É falar a língua dos anjos? É fazer milagres? Não é ali que está o amor. A caridade é paciente, a caridade é a mansidão. Santo Afonso Maria de Ligório diz que a virtude maior é a mansidão. Não sei como que os nervosos vão proceder diante do juízo de Jesus, porque Santo Afonso era moralista, doutor em moral cristã. Ele disse que a maior virtude é a mansidão. Então, prezados, voltamos na caridade, e aqui nós vamos ficar. É preciso que a minha vida tome um novo caminho, se eu ainda não tenho essa caridade. Porque o que é caridade? É amar a Deus. E tudo mais que você amar, é porque você vê Deus naquilo ali. Seja seu filho, seja seu marido, seja sua mãe, seja sua esposa, seja o seu irmão, seja o seu vizinho, seja aquele nervoso, seja aquele paciente, seja quem for, aquele mendigo, procurar vir Jesus ali. O mendigo está vestindo tão mal, cheira até mal. Jesus foi tão desprezado, ele foi comparado o pior homem do seu tempo, pior do que Barrabás.
cuspiram nele, escarraram na sua face. Então, por amor a nosso Senhor, eu vou amar esse. Vou amar essa. O que você precisa? Às vezes, um conselho, uma palavrinha, ouvir, parar um pouquinho, é mais do que milhões que você dá para aqueles que têm necessidade. Então, nesta Santa Missa, eu convido a todos para nos dar a luz da caridade. Existe até aquele cântico, né? Vinde luz da caridade. Não sei se aqui conhecem, mas desde criança que eu já ouvi esse hino. Vinde luz de caridade. Pedi a Nosso Senhor essa luz. E aproveito até o momento para agradecer também, durante a minha operação de coração, o padre aqui rezou, o padre Ivoli estava aqui nesse tempo, e diz ele que estava pedindo a paróquia toda aí, e todos eu sei que rezaram. Talvez eu não morri porque vocês rezaram por mim, né? E que bom hoje estar aqui para juntos começarmos esse tríduo em honra de Nossa Senhora do Carmo. Vamos vestir o seu manto, que é o escapulário. Ela promete o céu. No primeiro sábado, você voar logo direto para o céu sem passar no purgatório, se você morrer naquele primeiro sábado. Mas mesmo que eu morra na véspera, passa tão depressa um dia, tão depressa algumas horas, e que bom, assim agora eu vou amar a Deus, porque eu vivi a caridade aqui neste mundo, aprendendo com ela. Como que Nossa Senhora amou a Deus Nosso Senhor? Fazendo a vontade dEle. E lembrando a todo mundo a quem ela aparecia, sobretudo as nossas crianças de Fátima, para fugir do pecado. Né? Virá tempos que virão modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. Não é o mundo que nós vivemos hoje? Horrível, horrível. Ela falava contra o pecado. Ela disse que tem o inferno. Ela mostrou o inferno para as crianças. Jacinta chegou a dar um grito. Quantos anos você tem? 6. Quase na idade de Jacinta. Jacinta tinha 7. E ela gritou: me vale Nossa Senhora. Ela teve um horror, não aguentou ver o tanto que as almas sofriam lá e nunca iam ver mais Deus. Nunca. Jacinta, a partir daquele dia, ela só sabia falar o seguinte: vamos atender Nossa Senhora em tudo, fazer sacrifício pela conversão dos pecadores, porque nós não podemos deixar os nossos irmãos ir para o inferno, então vamos fazer sacrifício. E ela, com 7 aninhos, fazia cada mortificação, cada penitência. Olha que uma que ela fazia sempre. Estava com muita sede. Ela não bebia água naquela hora que ela estava com sede. Primeiro ela tratava ela dos cordeirinhos que ela apacentava. Depois é que ela tomava se sobrasse. Nós somos capazes assim também? Quando nós chegamos juntos numa casa com muita sede, será que eu espero alguém tomar água primeiro do que eu? Sentar primeiro do que eu? E assim vai por diante. Então, prezados, voltemos para a nossa Mãe do Céu. Agradecemos a ela por estarmos aqui, e que ela, a esposa do Divino Espírito Santo, nos infunda essa virtude, que o Espírito Santo cada vez mais nos infunda essa virtude da caridade, essa força que leva-me a ver em cada pessoa, de qualquer lugar, de qualquer jeito, ver Jesus.
e fazer por aquela pessoa o que eu puder, porque eu estarei fazendo para Jesus. Amém.